Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome do Senhor. Hoje estamos iniciando um pouquinho mais tarde o nosso Manhã com o Evangelho, às 5h30 da manhã. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua casa, louvar a Deus nessa manhã pela oportunidade de amanhecermos. Se, como eu sempre falo aqui, se nós amanhecemos com vida, é porque Deus tem uma obra em nossas vidas, amém? Vai chegando, vai curtindo essa live, vai deixando seu comentário, que nessa manhã o Senhor Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, no nome do Senhor, amém? Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã, seja muito bem-vinda. Cosme Souza, Deus abençoe, meu irmão, nessa manhã, seja bem-vindo. Raquel Félix, Deus abençoe nessa manhã, seja bem-vinda. A todos os irmãos e irmãs que estão chegando agora, ou aqueles que vão vir ao decorrer desse dia, que seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, seja a bênção do Senhor sobre tudo que você for fazer no dia de hoje. O mundo, ele hoje fala, sexta-feira 13, é o dia disso, o dia daquilo, mas sexta-feira 13 vai ser o melhor dia da sua vida em nome de Jesus, amém? Porque nós não andamos no curso do mundo, nós andamos debaixo do governo de Deus. Que maravilha podermos nos reunir aqui no nome do Senhor. Vamos ler o Evangelho? O Evangelho de hoje é Marcos 7. Marcos 7:31. Você que faz a campanha da água, né? Separe aí sua garrafinha com água, a minha já está aqui, porque no final nós vamos fazer a consagração da água e também vamos fazer a oração do Salmo 91, a oração de proteção. Amém? Marcos 7:31 diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus se retirou da terra de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdos, gagos, e lhe suplicaram que lhe pusesse as mãos sobre eles. Tirando da multidão à parte, pôs o dedo no ouvido deles. Depois, cuspindo saliva na língua do homem, então ergueu os olhos, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. E logo os ouvidos do homem se abriu, e os empecilhos da língua soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus ordenou que não contasse a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficaram muitos admirados. Tudo ele tem feito muito bem. Faz até o surdo ouvir e os mudos falarem. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã, minha irmã, em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante de um texto que vai relatar uma cura, né? Uma cura ali pela cidade de Sidom. Aonde Jesus passava, Jesus realizava cura. Aonde Jesus passava, irmãos e irmãs, havia a manifestação da graça de Deus. O cego via, o surdo ouvia, o coxo andava e até o morto ressuscitava pelo poder de Jesus. Jesus ele veio para anunciar o reino dos céus e para desfazer as obras do diabo. Quando nós olhamos, amados, Jesus desfazendo tantas obras do diabo, nós podemos verdadeiramente entender que o reino que nós anunciamos hoje, ele é um reino de anúncio e ele é um reino de denúncia. Por quê?
porque Jesus anunciava as boas novas, o que poderia acontecer com aquele povo, mas Jesus denunciava, né, aquilo que Satanás estava fazendo na vida daquelas pessoas. Amados, é muito interessante quando nós olhamos para o homem da mão mirrada, que ele está dentro da sinagoga, no dia de culto, de reunião, e Jesus chama ele para o meio, e quando Jesus chama ele para o meio, o que acontece? Jesus cura aquele homem. Não é só o homem da mão mirrada que é curado no meio do templo. Aquela mulher que andava encurvada também, o texto vai dizer que ela tinha um demônio que a oprimia tanto tempo, mas ela estava lá dentro do templo. Então, amado, Jesus ele tem um ministério de anúncio e Jesus tem um ministério de denúncia. O que nós temos hoje, querido? Qual é a nossa função como representantes de Jesus na terra? O nosso dever, nós precisamos, amado, anunciar as boas novas do Evangelho e nós precisamos denunciar tudo que o diabo tem tentado fazer com as pessoas. Sabe, amados, nós não podemos apenas anunciar, né? Ah, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus chamou sim para anunciar, mas no meio do seu anúncio, você recebeu poder, você recebeu autoridade para denunciar tudo que o inimigo tem feito na vida das pessoas. O texto vai dizer que aquele homem, ele é surdo e ele é gago. Ele tem duas dificuldades, amado. Ele tem dificuldade de ouvir e logo, por consequência, ele tem dificuldade de falar. O texto vai dizer que trouxeram aquele homem, né? Por quê? Porque a esperança daquele homem estava em Jesus. E aí a pergunta retórica nessa manhã é: aonde está a tua esperança, amados? Aonde está a tua esperança no dia de hoje? Será que a tua esperança está no governo? Será que a tua esperança está no seu salário? Será que a tua esperança está no teu pastor? Amados irmãos e irmãs, precisamos nessa manhã entendermos que a nossa esperança não está no homem. A nossa esperança está em Deus. Sabe? Fala comigo assim nessa manhã. Onde você estiver, a minha esperança está em Deus. Isso, repita novamente. A minha esperança está em Deus. Por quê? Porque na visão daquele homem, na visão daquelas pessoas, aquele homem não tinha jeito. Aquele homem não tinha como ser curado, não havia recursos como hoje. Nós vemos tantos recursos, mas a esperança daquele povo era Jesus. Aonde Jesus entrava, havia uma manifestação de anúncio e uma manifestação de denúncia. Anúncio do reino de Deus e denúncia daquilo que Satanás estava fazendo. Evangelista Antônia Lúcia, coloca para mim, por gentileza, essa frase. Aonde Jesus chega, existe anúncio do reino de Deus e denúncia do que Satanás está fazendo. Então, nessa manhã, amados, aquele homem chega naquele lugar oprimido por uma doença, oprimido por uma enfermidade, oprimido, amados irmãos e irmãs, por situações que ninguém fala nada sobre aquilo. Sabe, hoje nós começamos, amados, uma guerra espiritual, porque hoje começa uma festa chamada Carnaval, uma festa da carne, aonde muitas pessoas se entregam aos prazeres carnais, aonde as pessoas, às vezes, querido, perdem a vida, aonde as pessoas, querido, perdem a noção, né, do que é a sua família, do que é estar bem, mas nós precisamos anunciar Jesus para eles, que é esperança
mas também denunciar o que o diabo tem tentado fazer. Amados, eu olho para esse texto, né, de Marcos 7,31, quando eu olho para esse texto eu vejo que Jesus trazendo esperança para aquele homem. Jesus leva aquele homem à parte. Jesus não cura ele no meio daquela multidão, Jesus leva ele à parte. Sabe o que eu também aprendo com isso? Que existem processos na nossa vida que Deus vai nos levar para a parte. Deus vai nos tirar, às vezes Deus vai nos tirar no meio de amizades. Às vezes Deus vai nos tirar até mesmo de dentro do meio de parentela, porque Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Não questione, amados irmãos e irmãs, a forma que Deus está trabalhando. Não questione nessa manhã se Deus te tirou no meio de parentela, se Deus te tirou de rodas de amizade. Não questiona nessa manhã, amados irmãos, o que é que Deus está fazendo e que você e eu, por muitas vezes, não estamos entendendo. O mais importante, amados, não é entender, é obedecer. O texto vai dizer que Jesus tira aquele homem à parte. Por quê? Porque talvez a multidão não ia conseguir compreender o que Jesus queria fazer na vida dele. Talvez, amados, aquele homem, ele não ia ser compreendido, ou o ato de Jesus, né, de cuspir na boca do homem, de enfiar o dedo nos ouvidos daquele homem, traria o quê? Traria incredulidade para aquele povo. Então aprenda uma coisa nessa manhã: Jesus é a tua esperança? Você está esperando nele? Então confie no processo que ele está te colocando. Confie, amados, no silêncio dele. Confie, amados, nessa manhã, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Onde Jesus chega, existe anúncio do reino de Deus e denúncia das obras de Satanás, tá bom? O restante da frase é denúncia das obras de Satanás. Por isso, amados, nós precisamos, nessa manhã, entender e confiar no processo. Eu preciso aprender a confiar. Ontem de ontem, o louvor cantou um hino na nossa comunidade de fé que a gente canta uma vida inteira. E eu nunca tinha reparado uma frase, ou pelo menos aquele dia, né? O Senhor Jesus falou comigo numa frase muito profunda. E a frase era: eu vou dançar na terra do impossível. Sabe, amados, Deus, ele é aquele que nos faz dançar na terra do impossível. Mas eu preciso aprender a confiar que Deus está no controle da minha vida. Aquele homem foi à parte. Jesus fez todo aquele processo. Ninguém entendia, porque se Jesus quisesse, ele falava: abre a boca, fala, ouve agora, e assim lhe seria dito, amados. Mas o texto vai dizer que Jesus tira aquele homem do meio. Deus abençoe, Fátima, em nome de Jesus. E Jesus tira aquele homem do meio e ele leva aquele homem à parte e trata com ele. Quando ele faz todo aquele processo, o texto bíblico vai dizer que Jesus fala uma palavra para ele: Efatá. Olha qual a palavra significa: abra-te. Sabe, às vezes nós estamos precisando de um efatá na nossa vida. Mas para nós podermos receber uma palavra de efatá, nós precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos confiar que o processo não veio para nos matar. Nós precisamos confiar que Jesus nos está tirando de alguns lugares para que o nosso milagre seja completo. Amados, nessa manhã, recebe essa palavra para o seu coração. Aquele homem, depois que recebeu um efatá de Jesus,
O texto vai dizer que a boca dele se abriu e ele não teve mais impedimento para ouvir. E nessa manhã eu quero liberar sobre a sua vida um efatá de Deus. Receba um efatá de Deus nessa manhã. Um abra-te em qualquer área da sua vida que você precisa. Mas aprenda a confiar. Aprenda a obedecer para que tudo aquilo que Deus manifestar na sua vida, tudo aquilo que Deus, amados, realizar em você, seja por mérito da graça e da sua obediência a Deus. Existe um efatá para você. Existe nessa manhã um efatá para a sua vida. Existe nessa manhã, amados, uma esperança. E essa esperança não está no homem. Essa esperança está no Senhor, que fez os céus e fez a terra. Que nessa manhã possamos tomar posse dessa palavra, crendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Que o Senhor nos ajude nessa manhã e que o seu Santo Espírito nos faça sermos obedientes ao efatá de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Você que está com essa garrafinha de água aí para consagrar, coloque ela perto de você. Nós vamos estar orando ao Senhor, consagrando a nossa garrafinha com água, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas petições no nome do Senhor. Amém? Deus, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Queremos nessa manhã te agradecer pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos faz entendermos que Jesus é a nossa esperança. Palavra essa nessa manhã, Deus, que nos faz entendermos, Pai, que nós não estamos, Pai, olhando para o homem, mas nós precisamos olhar para Jesus. Confiar que tudo que está acontecendo em nossa vida é permissão de Jesus para um efatá acontecer. Que essa palavra produza fé no coração do meu irmão, que essa palavra produza fé no coração da minha irmã e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós consagramos nesse momento a água da aliança, a fim de que essa água seja sacramental. E aonde Jesus ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação da glória de Deus. Consagra, Senhor, a água nesse momento. Que ela seja, Senhor Deus amado, nessa manhã, um pingo dos rios de Deus que flui do trono do Senhor. E que haja milagres e testemunhos daqueles que oram e consagram a água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Pai, por todos os enfermos, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, por todos aqueles, Pai amado, que estão passando por algum tipo de enfermidade. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura todas as enfermidades. Nos abençoa no dia de hoje, Pai. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Hoje que o mundo começa a celebrar a festa da carne, nós colocamos a nossa esperança no Senhor e dizemos que nós queremos continuar andando no Espírito. Nos abençoe no dia de hoje, com paz, com tranquilidade. Nós oramos, Pai, nessa manhã, certos, Pai, que o Senhor nos ouve, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos, irmãos, também fazer nessa manhã a aliança de proteção
pelo Salmo 91. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu final de semana. O Senhor nos permitindo e querendo, segunda-feira nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz. Tchau, tchau, meu povo.